Olá, meus amigos, muito bem-vindos ao Art Beats Podcast. E hoje nós vamos falar de assuntos naturais, espirituais e muito mais. Olha, tô bom de rima, hein? Vou fazer uma música até de um hip hop, sei lá. Mas hoje estou recebendo aqui meu amigo, um cara assim que eu tenho trocado muitas mensagens, assim, sempre a gente conversa, né? O pastor Valber Espanha. Um amigo que Deus colocou na minha vida, um irmão que abençoou a minha vida. Ele fez a apresentação do meu filho na igreja. Olha só que bênção. E também recebo aqui o pastor Célio Macedo, um especialista aí nas escrituras da palavra de Deus. É um prazer receber vocês dois aqui. Tudo certo? Tudo certo, prazer é todo meu. Que bom, Eduardo, estar aqui com você hoje, ao lado aqui do professor e pastor Célio Macedo. O prazer é todo meu e hoje nós vamos poder falar um pouquinho sobre a Escritura Sagrada, sobre algumas fontes, né, que vem lá do hebraico, do aramaico, aquelas palavras, porque a Bíblia é uma palavra viva, né? E ela traz vida e ela também muda as vidas, né? Ela muda, faz a transformação de vidas, não é verdade? Verdade. Então, eu gostaria de perguntar para os dois, né? Olha só, onde estava Deus lá no início? Quem quer responder para mim aí? O professor Célio Macedo. Então, as pessoas, assim, sempre querem saber o início do início. Pai, quem criou Deus? Então... É de onde Deus veio, De onde né? Deus veio? Qual que é o início de Deus? E se tem o pai de Deus, quem foi o pai do pai de Deus? Então, você vai descobrir o seguinte, que Deus, ele não existe. Não, peraí, pastor. O senhor está afirmando que Deus não existe? Deus não existe. Como é que é isso, pastor Célio? Explica para nós. A criação... Agora tem uma interrogação na cabeça de todo mundo que está assistindo a gente. Não, porque a criação, tudo que for chamado a existência, existe. Mas Deus é. Deus sempre, vamos dizer assim, existiu. Só tem um lugar para Deus estar. Só tem um lugar. Isso é lógico. Se Deus ele é antes do tempo, se Deus é antes do espaço, se Deus é antes de tudo, igual Colossenses capítulo 1, versículo 17, fala que ele é antes de todas as coisas, só sobra um lugar para ele estar. Dentro dele mesmo. Eu vou mostrar para você aqui que dentro de Deus é um universo ilimitado. E que o nosso universo que foi criado é um universo limitado. Então, só sobra um lugar para Deus estar, dentro dele mesmo. E detalhe, Deus é o quê? Espírito. Todo espírito é um tabernáculo. O Senhor vai habitar no seu espírito. Não é assim que a Bíblia fala? Sim. O nosso espírito é um tabernáculo. 1 Coríntios 3,16 fala assim, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Bom, se Deus estava dentro de si próprio, se dentro de Deus é um universo, e se todo espírito é um tabernáculo, então você fala, qual que é o ponto coerente? Como é que eu posso ter certeza que Deus estava dentro dele mesmo? Tem um texto na Bíblia que vai desvendar isso. Está lá em 2 Crônica, capítulo 6, versículo 18. Eu queria ler aqui. Pode ler, à vontade. Diz assim, ó. Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Então, detalhe, olha, eis que os céus... O que são esses céus? O primeiro céu, esse céu físico. O segundo céu seria o céu astronômico. Mas aqui fala, e os céus dos céus, que é o terceiro céu. É o céu que Paulo visitou. Nem esse céu pode conter a Deus. Bom, se não pode conter a Deus, isso aqui é o universo. Uhum. Céus dos céus podem te conter. A pergunta que surge é a seguinte, por que não podem conter? Por dois pontos muito lógicos. Porque esse universo que Deus criou, incluindo os céus dos céus, ele é o quê? Limitado. Existe uma limitação. Uma limitação mesmo. E Deus é né? ilimitado. Então, o único lugar que Deus poderia estar, antes de tudo, é dentro dele mesmo. E aí tem duas palavras, dois textos, que as pessoas pensam que são iguais, mas não são. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra.
os céus e a terra. Isso aqui é o princípio da criação. Mas tem um texto que fala assim, em João capítulo 1, versículo 1 até o 3. No início era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo, era Deus. Ali é o seria, vamos dar um termo assim, princípio do princípio. Então, porque o verbo é uma ação, né? Isso. O verbo, ele realmente não existe, né? O verbo é difícil explicar, né? A gente tenta explicar, mas assim, ele é. Deixa eu explicar como é. Quer ver? Vou explicar esse texto de uma maneira assim... Didática. Mais didática. Perfeito. Tem um texto que eles falam assim, que fala que Cristo foi criado. Que o pessoal gosta muito, o pessoal que é testemunho de Jeová, eles usam esse texto de Apocalipse 3,14. Ou Colossenses 1,15. Que ele é o princípio da criação de Deus. Mas a divindade não pode ser criada. Então a questão é, como que ele foi criado e não foi criado? Então, ó, no princípio era o quê? O verbo. Enarque kairologos. Então, veja bem. Pros ten theos. Pensa aí. Vou mostrar como é que Deus foi criado e como é que Jesus sempre existia em Deus. Pensa aí em uma palavra agora. Qual tipo de palavra? Qualquer palavra você pode pensar. Qual palavra? Maçã. Maçã. Essa palavra que você pensou, ela existe agora na sua mente, sim ou não? Sim. Visualmente, sim. Muito bem. Você cria a imagem dela. Mas a palavra maçã está Sim, na sua mente? Sim. Pois é. É o Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Deus se expressa pela palavra e também por uma imagem. O Filho é a imagem do Deus invisível. Se alguém quiser conhecer o Pai, tem que conhecer o Filho, porque ele é a imagem. Seria como ele respondeu ali para os discípulos em João capítulo 14, quem vê a mim, vê também o Pai? Exatamente isso. Porque se você fala assim, eu quero ver a Deus. Tem texto na Bíblia que as pessoas não entendem. Fala assim, ninguém nunca viu a Deus. João fala. Aí você fala assim, mas peraí, ué. Como é que nunca viu a Deus? E Moisés? Não, quando ele fala assim que ninguém nunca viu a Deus, é ninguém nunca viu o Pai. Então, Deus ali está falando do Pai. O Filho é Deus, que é a imagem do Deus invisível. Então a questão é, o Filho sempre existiu no Pai, como uma palavra. Mas quando o Pai falou pela primeira vez, porque todas as coisas foram criadas através de quê? Da palavra. Do verbo, em Hebreus, da palavra. Não é isso? Então quando ele fala, haja aí. essa palavra sai, tá vendo? De Deus, e ela se torna o quê? O agente criador, e ela se torna o princípio da criação de Deus. Como assim? É como se saísse do universo de Deus para o nosso universo. É como se ele materializasse. Perfeito. Então, ele é a imagem, ele é o alfa e o ômega, nesse aspecto. Mas isso é em relação à criação. Ele é o primeiro e último. Por que é primeiro e último? Em relação à criação. Tá vendo? Não é em relação à divindade. Ele sempre existiu em Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O próprio e Deus. o verbo se fez carne. Então, a pergunta é, onde Deus estava antes de tudo? Dentro dele mesmo. E você fala assim, se você achar que isso é estranho, essa habitação mútua é um padrão de Deus e um princípio. Porque o Senhor habita em nós, nós habitamos em Cristo, percebe? O Pai e o Filho são um. É porque a gente tem o costume de materializar tudo, né? Tudo. A gente, tipo assim, na física, né? Dois corpos não podem habitar... Ocupar o mesmo lugar. O mesmo lugar. Isso. Mas é corpos físicos. Deus, ele criou a física, vamos dizer assim, né? Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa a respeito dessa questão física, né? E eu observei que ele falava uma coisa que era bem interessante. Porque ele falava assim, ó... Se tudo é matéria... Vamos imaginar, são átomos, né, ligados um ao outro. Entre um átomo e o outro existe um espaço. Então, como que a fé, ela atua? Ela atua nesses átomos, vamos dizer assim, trazendo para uma certa matéria, né? Então, se há espaço, por exemplo, assim, eu poderia com a minha mão, que é uma matéria, passar essa mesa, porque ela também é matéria. Ela não passa por quê? Por causa de uma limitação da minha matéria. Mas para Deus... Quando Jesus entrou lá onde estavam os apóstolos, ele passou. Porque ele já não fazia mais... Ele não tinha mais o bloqueio da matéria. Exato. Do corpo físico. Ele poderia ser trasladado para onde ele quisesse. Como o diabo também chegou para Jesus, lá no monte, no topo, né? E falou assim, ó... Levou Jesus para ver, ó, se você prostrado me adorar...
tudo isso aqui é seu. Ele foi trasladado, provavelmente, ali. Porque Jesus não ia sair andando com o diabo. Não, o diabo não precisa da matéria ali. E Jesus estava numa situação tão espiritual, depois de 40 dias de jejum, que era a matéria dele. Eu posso estar falando uma coisa muito errada aqui, mas ele estava já num ponto de volta à intimidade com Deus, que a matéria para ele já não era mais palpável, ele já era cósmico praticamente. É mais ou menos isso que eu posso pensar, ou eu estou totalmente errado nessa questão? Não, assim, esse é um assunto muito amplo, né? Muito amplo. Tipo assim, eu estava falando aqui agora há pouco sobre no universo, tudo no universo é energia e vibração. Uhum. Então, por exemplo, assim, se você tem uma energia, ela movendo uma frequência mais elevada, é o que você falou aí. Você tem um corpo que é metafísico, que está além da física. Seria, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz concernente ao corpo celeste e corpo terreno? Exato. O corpo celeste, ele tem a capacidade de se materializar. Lá em Gênesis capítulo 18, os anjos se materializaram. Exato. E alimentaram. E aí deixa essa parte espiritual e ele pode ser palpável, né? O Senhor, depois da ressurreição, ele não só passou pelas paredes, mas também se alimentou. Aí Perfeito. pega a carona aí, vamos lembrar do Monte da Transfiguração. Aí aproveita e já deixa para o pessoal que está ouvindo sobre Jesus ali contemplou Elias e Moisés. Exato. E aí? Estava ali? Olha, eu acredito que estavam. Aí o que acontece? Eu acho que precisa fazer uma live sobre essa questão. Porque, tipo assim, a Bíblia não vai entrar em choque com a própria Bíblia. Sim, sem dúvida. Qual que seria o choque? Na Bíblia é proibido a necromancia, invocar mortos. Uhum. Moisés morreu. Uhum. Elias não. Eu acredito que Moisés morreu, isso é bem polêmico. Eu falo isso no meu livro. E ele voltou a viver com um propósito. Ressuscitou, não com corpo de glória. Ele reviveu? Reviveu. Existe uma diferença, ressuscitar e reviver? Tem uma palavra no grego que é anabios komai, que é voltar à vida, que aconteceu com Lázaro. Com Lázaro, isso que eu ia falar agora. Isso. Do Lázaro. Agora, anastasis é só Cristo. Uhum. Ele é a primícia dos que dormem. Se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, Paulo fala que se alguém fala que ocorreu a ressurreição, e as pessoas costumam falar que aconteceu a ressurreição, porque lá em Mateus 27, 51 e 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos ressuscitaram, mas aquela ressurreição ali não é anastasis. Porque senão Paulo estaria um mentiroso lá em 2 Tessalonicenses 2,18. Falando que se alguém fala, tal pessoa, como diz outro, tá biruta. Seria anabios komai. Anabios komai. Aí eu teria que falar, porque, tipo assim, aí você entraria num assunto que a gente já ia fugir um pouco aqui. Vai fugir um pouco. Eu ia falar, por exemplo, assim, qual que é o propósito, só dar uma deixa aqui, o pessoal que está estudando aqui agora. Por que apareceu Moisés lá e Elias? Por que ele apareceu ali? Justo, uma boa. E por que Enoque não apareceu? Aí, tá vendo? Eu vou dar uma deixa aqui, pequena. Enoque não foi trasladado e não apareceu. Gênesis capítulo 5, verso 24. Porque o mundo de Enoque já estava sepultado. Percebe? Que é o mundo pré-diluviano. Na época de Cristo, o que estava vigorando? A lei e os profetas. Uhum. Você vai ver que Moisés é chamado de lei. Lá em Lucas 16, quando o Senhor fala assim, quando Abraão fala para o rico, fala assim, eles têm lá Moisés e os profetas. Não é Moisés, está falando da lei. Sim. Então Moisés estava ali porque ele representa a lei. Ele não é a lei, representa. Uhum. Que é a partir dele, né? Elias estava ali porque Elias representa a lei. Agora, Cristo, ele é a fiel testemunha. Não, ele é a fiel testemunha de Deus. Ele é a fiel testemunha. Não, quando você falou que ele representa a lei, quem é? A lei é Moisés, Elias é o profeta. Os profetas, eu falei errado. Elias representa os profetas, Moisés a lei. Uhum. Isso é muito Jesus veio cumprir a lei, né? Tipo assim, cumpriu toda a lei. Veio cumprir toda a lei. Mas aí é outra coisa também que é questão. Sim. Tem a lei de Moisés e a lei que é a interpretação dos escribas. Os 613. Essa parte Moisés e o Senhor batia de frente. Que é a interpretação das tradições, dos anciãos, das tradições. Desde a época que o povo judeu adentrou lá em Babilônia, que é o ano 586 a.C., é que começou essas interpretações. Né? E aí, essa interpretação da lei é um problema. Só do sábado tem 39 sessões. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão realmente. Vai para a doutrina judaica e tudo mais. Agora, só um detalhe. Quando Cristo ressuscitou, o que tinha do lado dele?
2 varões, né? Sim. Tem gente que pensa que é anjo, mas fala 2 varões. Só que o pessoal gosta de estudar aqui, ó. Esses 2 varões que estavam ali. Seria Moisés e Elias? Mas é claro, aí. Porque assim como ele subiu, ele vai descer. E o Senhor subiu, ele estava no Monte das Oliveiras. Ó, ele estava no Monte das Oliveiras, subiu até as nuvens, depois as nuvens o encobriu. Sim. Quando ele vai voltar aonde? No Monte das Oliveiras. Antes, nas Sim. nuvens. Sim. Uhum. E na terra vai estar as 2 testemunhas. Se você pegar o filme e rodar ao contrário, você vai encontrar. Se você ler lá em Lucas, lá fala de 2 varões, igual fala lá em Atos. Além de anjos que estão presentes na ressurreição de Cristo. Apocalipse 11, por exemplo, quando fala das 2 testemunhas. Moisés e Elias ou Enoque? O que você diz? Aí, por exemplo, eu acredito que seja Moisés e Elias. Eu também. Mas teria que explicar. Aí abrir mais leque para falar sobre isso aí. Porque uma coisa vai puxando a outra, puxando a né? outra, E se a gente entender, voltando um pouquinho nessa questão do início da Gênese, né? Do Deus e tal. Qual que é o ponto entre o passado e o futuro? Como que a gente pode, sabe, entender isso? Que para Deus não tem essa cronologia nossa, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, então ele já quis dizer aí, não de uma forma metódica ali, mas ele falou assim, tanto faz, né? Um dia ou 1000 anos. O passado e o futuro. Como que a gente entende isso como se fosse a mente de Deus, vamos dizer assim? Mas deixa eu te interpelar aqui. Você Sim. quer falar de Gênesis, Apocalipse ou de eternidade, eternidade? De eternidade, eternidade, né? Então, o ponto mais distante, eu quero olhar para o passado. É o que a gente conhece, né? O futuro. O mais distante que eu tenho é João 1:1. Mas tem um texto do Velho Testamento que ele mostra isso, que é lá em Provérbios 8, que fala que a sabedoria quando foi criada, né, e que ela se deliciava. E nós sabemos que Cristo é a sabedoria de Deus. A Bíblia. Provérbios 8. Então, Provérbios 8 vai falar da sabedoria. Então, para me olhar mais distante do passado, seria João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, que é o princípio do princípio. Isso é antes de criar a eternidade. Aqui seria interessante também, não sei se você vai falar... Era só o verbo, não tinha ação nenhuma, né? Não haja, não tinha ainda, né? Não foi. Realmente. A primeira ação de Deus foi criar a eternidade. Porque ele não é o pai da eternidade, né? E aí, esse aqui é um assunto muito interessante. Eu estava falando para um amigo meu, o Senhor me deu uma visão de como ele criou a eternidade. Mas o ponto mais distante do futuro é Efésios 2:7. Se eu quero olhar mais para o futuro, eu quero passar o livro de Apocalipse, por exemplo, eu tenho que olhar para Efésios 2:7. Porque em Efésios 2:7, abre para mim, por favor, aí, Efésios 2:7, vai falar o seguinte: quem estuda a área escatológica sabe que existe uma era para vir chamada Era Vindoura. Que alguém fala que chama Era Milenar, é o período que o Senhor vai reinar. Sim. Né? Tá lá que o Senhor vai reinar sobre a terra, Apocalipse 5:10, ou Apocalipse 11:15, né? Então, que os reinos do mundo se tornarão do nosso Senhor Jesus Cristo, quando tocar a 7ª trombeta. Essa é a era milenar, chama Era Vindoura. Mas lá em Efésios 2:7 fala de eras que vão vir. É o futuro do futuro. Ler aqui? Pode ler. Aí você tem que ler o seguinte, tem que ler do 1 até o 7. Então aí fica, né? Tem que ler do 1 até o 7, porque o 7 que vai falar por que ele nos salvou. Para mostrar para quem? E essa questão de eras para eras também é para mostrar a eternidade que Deus tem preparado para os seus escolhidos, né? Essa era das eras. Pois é porque não tem fim. Você vê que... A pergunta é, quando vai começar a eternidade? Uma pergunta boa. Pastor, quando começa a eternidade? A Bíblia fala sempre do último dia. O último dia. Ou os últimos dias. A ressurreição do último. Mas por que é o último? Porque esse tempo nosso, Cronos, é um parêntese dentro da eternidade. Porque a gente pensa assim, acabou a eternidade. Não, a eternidade passada existia e tem a eternidade futura. O Senhor, lá no Salmo 90, fala que ele é de eternidade a eternidade. Então são 2 eternidades. Passada e futura. No meio, seria um pontinho pequenininho, é o nosso tempo Cronos, que é como se fosse um parêntese. Mas aí a gente fala assim, mas acabou a eternidade? Não. O que é eterno não tem fim e nem início. Tá certo? Tudo que é eterno não tem fim nem início. O tempo é um ciclo. É como se fosse um círculo. Né? Se nós pudéssemos viajar muito mais do que a velocidade da luz, e digamos assim, 1 trilhão de vezes mais do que isso, com certeza nós íamos chegar aqui de novo.
Porque o tempo é um ciclo. Só que eu diria que isso vai demorar... Anos-luz. Não. Bilhões de anos-luz. Entendeu agora? É porque para Deus... Porque Deus, ele é atemporal. O que você está falando? Ele é atemporal. Ele não está limitado ao tempo. Exato. Então, ele é o alfa e o ômega. Tanto é que é colocado assim que Deus, ele sabe o que vai acontecer. Claro. Porque ele é atemporal, ele, né? Ele é onisciente. E o mais interessante da onisciência de Deus, ele permitir para o ser humano ser tão insignificante do ponto de vista da grandeza de Deus, ele deixar o ser humano ter o livre-arbítrio ainda. Aí, outra parte. Muito bom. Muito bom. Você abordou um ponto... Porque chega a ser loucura, né? Um Deus todo-poderoso, criador de tudo, e fala assim, você, minha obra-prima, né? A menina dos meus olhos. Eduardo, deixa eu fazer uma polêmica aqui. Faça. Não existe para mim livre-arbítrio. Como é que é isso? Eu já ouvi isso também. Eu falei, não existe livre-arbítrio. Peraí, o pessoal de casa vai começar a desligar aí a TV, vai falar assim, esse pastor tá... Então vamos ouvir então. Mas escuta, pessoal, escuta o que o pastor tá falando, depois você critica, coloca nos comentários aí embaixo, já dá aquele like maroto, se tá gostando do nosso assunto, que a gente pode criar uma rotina de assuntos assim e elucidar vários pontos que são até críticos para nossa existência. Vê se há coerência no que eu vou falar. O que seria livre-arbítrio? Eu tenho um caminho que é seguir a Deus. Eu tenho um caminho que é seguir Satanás. Eu não quero seguir nem a Deus nem Satanás. Eu quero seguir o meu próprio caminho. Isso seria livre-arbítrio. Ou outras centenas de caminhos. O que existe no universo são duas possibilidades de escolha. Você está falando 2 reinos? Não. Vida e morte. Você pode... a palavra reino... Eu acho que até entendi o que ele quis dizer. Vida e morte, por exemplo. Você fala assim, se você não está seguindo a vida, você está na morte. Se você não está seguindo... Deuteronômio 28? Eles que propõem a vida e a morte. Não, a árvore da vida é do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore da vida gera o quê? A árvore da vida é vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que gerou em Adão? Morte. Tá vendo? Ela tem outro nome. Não é só a árvore da vida. Aquela árvore gerou morte. Então, livre-arbítrio, eu não quero servir a Deus, não quero servir o diabo. Eu quero ter o meu caminho, o meu destino. E isso seria livre-arbítrio. Por que eu falei de reino? Mas assim, agora a questão, tem o livre-arbítrio, que nem o senhor colocou aqui, ó. 2 possibilidades de escolhas. 2 possibilidades de escolha. Só. Beleza. Mas escolher, a pessoa escolheu, né? O bem ou o mal. Isso, aí ela é livre para escolher entre as duas. Mas ela também pode... Por exemplo, assim, que a Bíblia coloca que Deus entende a gente, num momento de dificuldade, até com um gemido inexprimível. O Espírito intercede por nós. Isso. Com gemidos inexprimíveis. É certo. Então, assim, no momento de uma situação que a pessoa está em ponto de partir, o avião está caindo, e Deus entender que aquele... Jesus me salva. Ele mudou aquela trajetória. Então, quer dizer que essa trajetória que a pessoa... Deus já sabia... que ela ia fazer aquele gemido inexprimível naquele último segundo dele. Igual o ladrão ao lado de Jesus ali, naquele último momento, ele mudou a trajetória dele. Ele não teve o livre-arbítrio. Então, deixa eu explicar. Vou falar uma coisa aqui contra a religião. Eu sou pastor contra a religião. E tem texto para mostrar isso. Isso é contra a religião. Eu só estou querendo entender. Tá. Eu quero... O plano de salvação de Deus... eles vão jogar em mim logo Hebreus 9, 27. Vamos jogar Hebreus 9, 27. Que aos homens... Está ordenado a morrer uma só vez, depois segue o juízo. Então o que acontece? Eu posso mostrar para você que é o seguinte. Todas as pessoas terão uma oportunidade. E eu te mostro texto na Bíblia. Que todas as pessoas... mas morreu uma criança. Onde é que ela foi justificada? Porque deixar vir em mim, a minha é o quê? As criancinhas. Porque as tais é o quê? Do reino dos céus. Onde é que o espírito dela foi vivificado quando ela morreu? Tá vendo? Existe um mistério no Hades. Existe um testemunho no Hades. Por exemplo, quem não crê está condenado, a Bíblia fala, não é não crer assim, por exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, crê na Bíblia praticamente, né? Não, mas é crer em Deus, né? Não, tipo assim, o não crer é assim, deixa eu dar um exemplo. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Não é isso? Isso. Se você é cego e está andando num caminho... Vamos só lembrar o pessoal que o Deus desse século que Paulo fala é Satanás. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Isso, boa. O Deus desse século, cegou o entendimento de muitos. Se você é um cego e você cai num buraco e causa um tanto de danos
Se eu sou o justo juiz, é justo eu te condenar? Sim ou não? Você é cego e caiu num buraco. Você não viu o buraco. É justo eu te condenar? Em tese, não. Em tese. Você é advogado. Não é só em tese. Qualquer justo vai. Não é só em tese. A pessoa é justa. Como crerão se não há quem empregue? Já para pensar, salvação só há em Cristo. Deixa bem claro. Atos 4:12 fala que só há em Cristo, não é isso? Isso. Mas quantos mundos... Vamos falar dos índios e Yanomamis. Vamos falar dos índios Yanomamis, que morreu no Brasil, até antes do Brasil, e na China e no Brasil, que morreu sem saber que nem quem era Cristo. Chineses que morreram há 3.000 anos atrás. Quantos... Deus falava, você não creu, meu filho, você vai pro inferno. Agora... Aí eu também, não vai pro inferno, não. Não vai pro inferno, não. No Hades tem um testemunho. Eu posso mostrar pros irmãos. Então o que acontece? É que as pessoas, a religião fala, tá morrendo, vamos sair correndo para pregar para essa pessoa. Não, a religião não fala de Calvino e Arminiano, por exemplo? Armínio? Eu sei. Não, mas, aí tenta justificar, então. Não, porque, deixa eu dizer, o problema é que as pessoas estão dentro de uma caixa. Esse é o problema, dentro de uma caixa. Você vai ver que quando Cristo vier, ele vai tirar a venda que está sobre todas as nações. Qualquer advogado, ele fala assim, peraí, lá em Isaías fala que ele vai tirar a venda de todas as nações. E elas serão salvas. As pessoas pensam que a grande tribulação é uma destruição. Na grande tribulação vai ter uma salvação enorme. Vai. Apocalipse 7:9 fala que de uma multidão que ninguém podia enumerar. E pessoas que você acha que estariam condenadas. Muitos. Agora, porque estavam cegos. Agora, quem é que está condenado nessa vida? Quem tem os olhos abertos. Lá em Hebreus e não 6, quer aceitar a verdade. Foi iluminado e fala assim, eu rejeito. O pessoal igual Hebreus capítulo, Mateus 12. Mateus 12 teve um grupo de judeus que tiveram os olhos abertos e falaram assim, eu rejeito. Esse pecado não tem perdão nem aqui nem no futuro. Agora, voltando à pergunta, essa pessoa rejeitou, ela não teve o livre-arbítrio? Não. A gente tá falando do livre-arbítrio, só voltando ao... Aí o que acontece? Toda pessoa que... Não, você tem... O que eu quis dizer? Sou livre arbítrio. Seria livre escolha... Todas as escolhas. 100%, sim. né? Eu tenho uma escolha entre o bem e o mal, claro. Entendi. Você tem dois caminhos. Se você quer falar que mas escolher assim, entre o bem e o mal é o livre-arbítrio... Você entendeu a minha pergunta agora? A pessoa acabou de ser aberto os olhos. Jesus... Aí não, se ela rejeitar, tá condenada. Eu sei. Aí esse que é o condenado. Mas ele teve o livre-arbítrio. Ele teve o direito de escolha. Sim, porque às vezes a palavra... Entenda. É porque você falou livre-arbítrio assim. É que eu só tô voltando pra pergunta, né? Vamos deixar bem claro. Se você perguntar assim, tem gente que não quer saber de Deus? Tem. Aí, mas essa pessoa quer saber de Satanás? Ela fala assim, não. Eu não quero saber de Deus, não quero saber de Satanás também, não. É que é nulo, né? Em cima do muro. Não existe em cima do muro. Quem não é por mim, é contra mim, você falou. Se não é quente, nem frio, né? Tá, mas é quase isso. Mas não, ali o mono é outra coisa. Eu sei. O mono ali, o cristão mono é o filho de Deus. Mas vocês já notaram que o ser humano, querendo ou não, quer instituir... Vamos falar de reino, tá? Reino da luz, reino das trevas, quer instituir um reino do humano, um reino carnal. Porque João 3,36 disse que aquele, né, que não aceitar a vida em Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece. Tá certo? Já nasce morto. Então, quando a gente coloca não quer dizer que existe só dois reinos? Se a pessoa não está de um lado, está do outro? É isso aí que você falou. É isso aí, ué. Vida ou morte, trevas ou luz. Foi colocado desde o início, foi assim. Só que o homem quer estabelecer que ele não está de um lado nem do outro, mas ele está seguindo o seu ciclo. Não tem isso. Eu acho que agora o pessoal entendeu mais ou menos. Mas percebe. Então, livre-arbítrio em duas escolhas. Em duas escolhas. Por exemplo, você está andando na carne? Aí você, não. Então você está andando no espírito. Não, eu não estou andando no espírito e na carne, não. Ou você está andando no espírito ou está andando na carne. Então impossível você não estar... Quem não está no espírito... A pessoa tenta se enganar às vezes, né? Está se enganando. Aí e entrando nesse... Entendeu agora essa questão? Sim. Isso é sim, não. Não tem meio termo. E entrando nesse ponto aí, então, Deus criou o bem e Deus criou o mal. Pois é. O mal que Deus criou... Porque existe um mal personificado, que é Satanás. Mas lá em Isaías 45:7, queria dar uma lida aqui. Antes de ler isso aí, então... O que é esse mal que Deus criou? Vou explicar então. Então vai lá, às vezes é exatamente isso que eu tô querendo perguntar. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então o que é esse mal que Deus criou?
Aí, se você pegar o contexto, você está falando do juízo sobre essas nações. Mas o mal, ele está trazendo juízo sobre as nações, está disciplinando essas nações, esse mal que ele diz que ele criou. Mas se você pegar em termos, ali é relativo. Mas eu quero pegar em termos absolutos. Deus criou o mal? Sim. Mas que mal é esse? O mal que Deus criou antes de existir o pecado é uma possibilidade abstrata. Por exemplo, o mal está presente aqui entre nós como possibilidade abstrata, sim ou não? Sim. Eu posso pegar o meu dedo aqui e cravar nos seus olhos. O mal sai do campo da possibilidade e se materializa o quê? Num ato. Quando Deus criou os anjos, ele criou a lei, tinha a lei de Deus, tanto que achou a transgressão de Satanás. A Bíblia fala que se não tem lei, não tem como saber a transgressão. Justo. Então, se descobriu que Satanás transgrediu porque tinha uma lei. Pronto. E aí, a quebra da lei está o mal. Tinha uma advertência do mal. O mal existia naquela época não como uma prática de Deus, como uma ação de Deus, mas o mal existia como uma possibilidade abstrata. Satanás, inconsequentemente, praticou o mal saiu do campo da possibilidade e se materializou no ato dele. Claro. Então esse mal como possibilidade, ele é perfeito por causa de quê? E só foi criado com a criação. Por quê? Você fala assim, por que foi só criado com a criação? Porque antes de Deus criar, o mal não existia, porque não existe para Deus a possibilidade de pecar, de praticar o mal. Para Deus, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então quando Deus existia só ele, o mal não existia como possibilidade. Por quê? Porque não existia a possibilidade para Deus. Mas quando ele cria a criação, ele é obrigado a criar o mal. Por que ele é obrigado a criar o mal? Se eu tirar o mal de possibilidade, ou como uma possibilidade, vai existir só o quê? Só o bem. São robôs e não tem um amor. Para ter o amor... É como Deus criou o sol e a lua, né? São as trevas e a luz, né? Deus sempre... Contraponto. Igual, até concordando com aquilo que o senhor falou agora há pouco, né? Da questão dos dois caminhos. Dois caminhos. Então, até esse livre-arbítrio que nós falávamos agora há pouco, se une a esse contexto de bem e mal, né? Pela ideia. A gente tentar entender um pouquinho de como Deus age, né? No sobrenatural. Nesse caso, né? Analogamente, desde a possibilidade do bem e do mal, luz e trevas? Não. Aí o que acontece? Quando fala dessas trevas aqui... Eu acho que é mais material... escuridão mesmo, né? Quando você fala de mal, você tem mal. Mal como possibilidade, tem a personificação do mal. Justo. Quando você fala de trevas, você tem três aspectos de trevas. Você tem trevas, que é aquilo que impede a luz, trevas físicas. Escuridão mesmo. Você tem trevas morais e tem trevas espirituais. Ou seja, aqui tem trevas, aí é questão espiritual. Então quando fala que Deus criou as trevas ali, não são trevas espirituais. Tá vendo? E nem trevas morais. Essas trevas que é... visual, né? Isso, você pega um objeto que tem luz... E tapa ele. Aí você tem uma sombra, essas trevas. Então as trevas seria a ausência de luz? As trevas é a ausência de luz. Exato. E até no campo físico, se você for observar, quando você coloca um objeto preto, ele absorve a luz. O branco reflete luz. Né? Então, uma vez eu ouvi dizer que o preto é a ausência de todas as cores e o branco a presença de todas as cores. Esse prisma, né? Quando você trabalha na questão do prisma, se a gente olha um feixe de luz, realmente, né? Se observar ele, é como se fosse uma infinidade de luz que espalha. E as trevas, não, ela absorve, engole toda aquela luz. Uma pessoa falou assim que as trevas estavam em Deus. Errado. Deus é luz e nele não há trevas alguma, tá vendo? Agora você fala assim, então por que Deus criou essas trevas físicas? Por que ele criou? Você vai ver que ele só cria essas trevas físicas depois que surge o pecado. Porque quando não tem o pecado, isso eu falei no livro, muito interessante, ó. Quando não tem o pecado, nesse livro aqui, ó. Mundo Espiritual. Esse. Depois eu vou falar sobre ele. Tá, legal. Então, quando antes de ter o pecado, a luz de Deus é o quê? Uma luz relativa ou absoluta? Absoluto. Tudo de Deus é absoluto. Tudo. Então, o que acontece? Todo o universo estava irradiado. Não tinha separação. Não tinha pontos escuros. Não né? tinha ponto escuro. Você quer ver uma coisa interessante que as pessoas não param para pensar? Lá em Atos 3:21 fala do tempo da restauração de todas as coisas. Está em Atos 3:21, é quando o Senhor vier.
Aí, isso é um ponto a pensar. Quando Cristo vier, a Bíblia fala que todo olho verá. Não fala assim? Aparecerá o sinal de Deus e todo olho verá. É luz pura, né? Agora, mas é luz absoluta, quer ver? Ele é o sol da justiça, né? Sim. Aqui nós temos luz aqui, mas se tirar essas luzes aqui fica o quê? Escuro, não fica? Fica escuro. Mas mesmo que tiver um sol lá fora, aqui fica escuro? Fica. Fica. Mas essa luz do sol é uma luz do quê? Relativa. Mas quando Cristo vier, a luz que ele vai emanar, pela segunda vez, vamos dizer assim, depois do pecado, pela primeira vez depois do pecado, é a sua luz absoluta. Que fala que é o sol da justiça. Essa luz, por exemplo, ele vai vir no céu lá de Israel. E o mundo todo verá. E o mundo todo vai ver. Não só o mundo, até aqueles que o transpassaram. Aqueles que o transpassaram estão onde? No Hades. Isso que eu ia te falar. Eles estão no Hades. Em tudo, todo o universo. Então a luz vai fazer assim, ó. Você imagina um objeto, ele aparece aqui, quem estava aqui não poderia ver o Senhor, porque está do outro lado da terra. E quem os transpassou está no coração da terra. Porque Efésios 4, 8 e 10 fala que o Senhor desceu às partes inferiores. Agora, só para esclarecer para o pessoal que está assistindo a gente, às vezes são pessoas que não têm, né? O que é esse Hades? Só de forma simples, assim, para o pessoal entender. Então, isso é um assunto muito interessante. Hades, você tem uma palavra... Hades é uma palavra grega, quer dizer mundo invisível. Ou mundo dos mortos. Essa palavra não é só da mitologia. Você vai encontrar ela lá em Atos, capítulo 2, versículo 27 e até o 31. Não deixará a minha alma... Aí está assim na Bíblia, inferno. Mas quando a Bíblia tem a tradução boa, ela põe Hades. Se você for lá em Salmos, acho que é 16:10 ou 26:10, acho que é 16 ou 26, fala o mesmo versículo, só que a palavra no original ali é Sheol. Então a palavra Sheol e Hades é a mesma palavra. Uma é hebraica e outra é grega. Ambas significam a mesma coisa. Você vai ver lá em Números que a terra se abriu e pessoas foram levadas vivas para onde? Para o Sheol. Esse é um local onde ficam os mortos. É um mundo que hoje, quer ver? Só para você ter uma ideia. Isso é um cálculo de fatoração, matemática. Se você perguntar assim, quantas pessoas já passaram aqui no planeta Terra? Desde Adão até agora. Você tem ideia? É difícil, 16:10. 16:10. Isso, 16:10. Então, 16:10 tá Sheol. Atos 2:27 tá Hades. O mesmo versículo. Então, você vai descobrir que desde Adão até agora, já passou sobre a Terra 100 bilhões de pessoas. Como você sabe disso? Isso é cálculo de fatoração e matemática. Dá pra você fazer já. É contabilidade angelical. Não, você considera... Não, você é matemática pura. Eu sei, tô brincando. Você vai pegar lá... É igual, por exemplo, você vai pegando os tempos que as pessoas viviam. Você tem de Adão até Abraão, são 2.000 anos. Biblicamente falando, né? De Abraão até Cristo, 2.000 anos. De Cristo até agora, 2.000 anos. Né? Então você tem o quê? 6.000 anos, mais ou menos. Isso é bom que dá para provar até para a questão das próprias ciências, né? Quantos seres já passaram sobre a Terra? Mais ou menos 100 bilhões. Do ponto de vista bíblico, a ciência vai falar sobre os antropóides, né? Os homo sapiens, vai usar esses termos todos. Até que poderia abordar isso num outro assunto. Porque se a gente for entrar agora na não vai dar certo. Antropologia, né? Onde esses seres se encaixam na Bíblia. Sim. A Bíblia mostra alguma coisa. E não tem nada a ver com o homem, mas são um tipo de ser que existe. Aí nós vamos entrar no dinossauro também. A gente poderia entrar um pouquinho nessa questão da evolução, né? Esse é um assunto que eu gosto. Você gosta? Gosto. E acho que o pessoal de casa também vai... Poxa, de onde viemos, né? É quase... Dá pra dar uma deixa ou só uma live pra isso? Eu posso falar com uns 3 minutos, dá pra me falar alguma coisa da evolução? Fala um pouquinho. O pessoal estudar. E aí a gente depois pode ver, dependendo do que o pessoal achar, a gente complementa num outro dia. Desses 30 anos de estudo, inclusive no livro agora, esse novo que eu tô reeditando, colocando essa questão. A palavra evolução, para a Bíblia, não está correta. Seria evolução. Evolução. Ou in. É in ou i? Deu um branco agora. Involução, né? Involução. Então, veja bem, é involução. Por quê? Porque o homem foi criado numa condição, vamos ver o ponto de vista bíblico. E vamos ver, e vamos achar esse período onde os seres mudaram. Porque você vai encontrar aí, por exemplo, quantas raças de cachorro que tem. Quantas raças de gatos que tem. Então, a Bíblia fala desse período e mostra. Isso é muito tremendo. Olha para você ver que interessante. Você vai lá em Gênesis 6, o Senhor fala assim, e o homem, ele fala bem claramente, que o homem iria viver quantos anos? 120 anos. Você lê lá em Gênesis 6.
Se você está acompanhando a Bíblia, você fala assim, mas o Senhor se enganou, porque Noé viveu mais do que isso. Porque falou. O filho de Noé viveu mais. O famoso Matusalém. Matusalém viveu 969. Mas não, depois do dilúvio, você vai ver pessoas vivendo muito. Sim. O pai de Abraão viveu 175. Mas realmente está regredindo, né? Aí, a gente chegou no ponto, tá vendo? Agora veja bem. É porque no dilúvio, vou achar a parte da evolução, pra você entender essa parte da evolução. Porque o homem, ele tinha um corpo de glória, ele não tinha a morte perto dele, ele pecou. Quando ele peca, ele perde essa condição. Ele evoluiu ou involuiu? Involuiu. Aí quando ele vive 900 e tantos anos e passa a viver só 120, ele evoluiu ou involuiu? Involuiu. Tá vendo? Do ponto de vista físico. Pastor, e é certo falar assim, quanto mais perto de Deus, como Adão ficava, né? Quanto mais perto de Deus, mais vivemos? Aí, por isso que Moisés está vivo até. Aí você chegou num ponto interessante. Porque Deus é vida. Lá em Gênesis tinha um rio que fluía, que é o rio Pison, onde fluía o rio da água da vida. Então, ali tinha muita expressão de vida. Um rapaz falou comigo assim, que é isso, pastor? Como é que Moisés, Enoque e Elias estaria vivo até hoje? O cara teria mais de 3 mil anos. Eu falei para ele assim, meu filho, a condição do Éden, não pega a condição depois do Éden, e o homem vivia realmente 900 e tantos anos, qual que é a prova que o senhor tem disso? Vou te dar a prova aí. Gênesis 6, acha para mim que Gênesis 6, fala que o homem ia viver 120. Gênesis 6. Então, vamos achar essa lacuna? Você vai ver que quando a terra foi restaurada, que essa palavra correta foi restaurada lá em Gênesis 1, 2, não é criação, é restauração, porque a terra está um caos. O Senhor fala assim, ele criou o firmamento e fez separação entre águas e águas. O que o cara não ficou no meio, está em Gênesis 1, 6. Separação entre águas e águas é o firmamento, que é os céus. Então, aqueles céus do mundo pré-diluviano tinha águas em cima e águas aonde? No subterrâneo. Embaixo. As águas de baixo, a palavra correta é pantalassa. Pantalassa é o quê? Toda água, pan é muitas águas. Igual Pangeia. Esse G de geografia é o supercontinente Pangeia. Porção seca num só lugar, tá certo. Depois ele... E a pantalassa tá lá. E você vai ver que houve a separação. A Bíblia fala da separação. Sim. Lá em Gênesis, né? Então o que acontece? Nesse mundo, esse mundo tinha mais oxigênio, embora não chovesse. E a Terra era protegida das partículas subatômicas que bombardeiam a Terra, com essa camada de água que ficava em cima. Essa camada de água que ficava em cima, quando o Senhor julgou o mundo, ele falou assim, que ele ia abrir as janelas dos céus. Então desceu água de cima para baixo. E ia também abrir as fontes do grande abismo. Hoje é provado, todo mundo sabe, que tem mais água eles encontraram lá embaixo do que em cima. Porque é desse abismo. Então o que acontece? Quando essas águas saíram de lá de cima, a Terra ficou o quê? Desprotegida. Esse período de evolução, eu falo no meu livro, são 400 anos. Você tem como medir. Eu posso ensinar, vou testar agora, eu posso parar aqui e mostrar como é que você mede esse tempo. Isso é lógica. Não vamos mostrar agora não, que eu quero deixar o pessoal curioso. Então veja bem, você vai descobrir o seguinte, que se você pegar lá, desde o dilúvio, você observou bem, porque radiação ela é o quê? Progressiva. O senhor falou assim, o homem vai viver 120 anos. Tá em Gênesis 6:3. Não é isso? Mas se você for lá em Gênesis, no mesmo livro, no capítulo 50, você descobre quantos anos que viveu José. 110. Porque a radiação foi o quê? Desestabilizando. Nesse período, eu te provo, biblicamente, é que surgem as raças dos animais. Porque Moisés levou um tipo básico. Tem gente que pensa que as raças dos homens surgiram na Torre de Babel. Não. Na Torre de Babel surgiu o quê? A diversificação de língua. Mas as raças surgiu quando? Depois do dilúvio. Por causa da radiação. Me prova isso da Bíblia. Gênesis 10. Abre aqui Gênesis 10. Olha como isso é muito interessante. Lê direito. Então, em pastor. 400 anos, Gênesis 10 aqui, ó, olha aqui, quer ver? Eu tenho que tirar o óculos de perto e não enxergo. Aí fala pertinho do microfone, o pessoal vai entender 32. bem. Aí, ó. Gênesis 10, 32. Olha que detalhe. Lê. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas nações na terra depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Então, essas nações, são 70 nações que surgiu ali.
70 nações. Não é à toa que o Senhor, quando manda pregar o evangelho, ele manda pregar para 12 e para 70, para representar todos os gentios, as 70 nações. A gente não sabe disso. Tudo tem sua explicação na Bíblia, tá né? vendo? Então, essas 70 nações ali, essas 70 nações aqui, eles surgem o quê? Porque a Terra foi sofrendo o quê? Radiação. Então, o que acontece? Você descobre que... Não, quer ver? Você pode colocar na sua edição aí, árvores de silício. Vai estar na edição. Olha aí, essas árvores de silício. Essa árvore aqui, você vai encontrar aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ela cortada, é uma árvore petrificada. Ela cortada, ela tem mais ou menos quase 200 metros. Você calcula que essa árvore ia ter quase 800 metros de altura e a largura, não sei quantos quarteirões. Você vai poder colocar, para eles verem aí, tem várias fotos de árvore de silício petrificada. Hoje, você vê que é claramente um toco. Eu posso até mandar para ti. De Califórnia. É Montanha do Diabo, chama Montanha do Diabo. E você vê que é um toco, é um toco perfeitamente. Assim, isso é inquestionável. E ninguém fala nada sobre isso. Porque tem muitos mistérios do período pré-dilúvio. Então, para falar para você o seguinte: Atlântica é pré-dilúvio. É a cidade do pré-dilúvio, que foi inundada. Tá vendo? Atlântica, né? Você vai ver lá essa cidade que existiu nesse período, né? Aí tem que falar sobre os Néfilins, né? Sobre os filhos da relação entre homem e anjo caído. Quem que é o... Me ajuda aí. Golias? Não. Não, Netuno, não. Que é o da água Poseidon. Os filhos de Poseidon e Cleiton. São 10 filhos. Esses 10 filhos são 10 reis. Igual o anticristo lá, tem uns 10 reis. Então, pastor, mas isso é mitologia? Mas tem coisas da mitologia que você vai ver que aponta para evidências bíblicas, né? Igual eu estava te falando. Você vê lá que... Por que na mitologia o Minotauro recebia crianças e o sangue de sacrifícios? Por quê? Por que eles queriam sangue? Tem gente que pensa que Satanás quer sangue porque ele é muito mau. Não. Vitalidade, né? Adrenocromo. Porque no sangue está a vida. A Bíblia fala. Ou seja, hoje se sabe que nos fetos tem um poder rejuvenescedor. E pessoas fazem uso disso. Tanto que tem algumas pessoas, artistas famosos que utilizam. Pelo menos assim, a gente fala como especulação. Não, mas né? tem uma família que tem a reportagem lá. Artistas famosos. E eles trabalham com adrenocromo e que eles atendiam a realeza da Inglaterra. Eles eram amigos íntimos da rainha. Tem até foto deles juntos. Adrenocromo. Mas essa é outra questão. Agora, voltando um pouquinho sobre essa parte bíblica, né? Que a gente foi... Então você entendeu a evolução aqui? Como é que é a questão? Sim. Durante esses 400 anos surgiram as espécies. E tanto é que o homem hoje, raças. Se for olhar, vive 75 anos, 80 anos, quando se cuida, né? Isso. Então, realmente a gente tem uma certa... Até pela questão temporal, que na Bíblia fala que os dias se reduziriam... Seriam abreviados. Seriam abreviados, reduzidos. Também tem esse contexto, acredito que, da própria vida do ser humano. Quanto mais longe de Deus, né? Essa energia de Deus vai se perdendo mais perto da morte. E sobre a questão de... Eu anotei aqui, sobre a questão de Adão e Eva. A árvore do bem, né? E a árvore do bem e do mal, ela existiu realmente ou ela é mais um fato... que a gente pode falar assim, não, era só um conceito. Uma maçã, macieira. A maçã, acho mais da Igreja Católica que colocou esse contexto de maçã, né? Que na Bíblia mesmo fala qual fruto era esse. É o seguinte, a chave para você saber o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é você saber o que é a árvore da vida. Você tem 3 tipos de vidas lá em Gênesis. 3 tipos de árvores. Árvores frutíferas, árvore do conhecimento do bem e do mal e árvore da vida. Uma provisão plena. Sim. Detalhe, a árvore da vida em si não é mal. Vai me dar uma prova. Gênesis 3:22. Quando o homem peca, o que Deus fala? Agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então você conhecer o bem e o mal em si não é um problema. O problema do homem é que ele teve acesso a esse conhecimento... É o uso dele, talvez. Não, foi aliado a Satanás, que era um rebelde. E em desobediência a Deus e aliado a Satanás. Mas, então, vamos pegar aqui então. Como é que você se alimenta da árvore do conhecimento
da árvore frutífera, como é que se alimenta? Comendo, Fisicamente. ingerindo. Fisicamente. Ingerindo, é. Você tem a vida bio, que é a vida do corpo, vida bio. É fisicamente, concorda comigo? Sim. Agora, vamos deixar a árvore do conhecimento do bem e do mal pra lá um pouquinho. Pé de manga dá o quê? Manga. E a árvore da vida? Vida. E vida de quem? Do Senhor. É a vida de Deus. Então, o que seria a árvore da vida? A árvore representa Deus. O fruto é a parte acessível de Deus. Percebe? Se você ler em João capítulo 6, o Senhor falou assim, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Os judeus falaram assim, como é que nós podemos comer da carne dele? Ele falou assim, as palavras que eu tenho dito, elas são espírito e vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, como é que eu alimento da árvore da vida? É recebendo a palavra de Deus para dentro de mim. Quando eu recebo e creio na palavra do Senhor, o que acontece? Eu alimento da árvore da vida. Eva acreditou nas palavras de Satanás e alimentou a sua alma. Mas ela deu fruto para Adão. Ela transmitiu aquilo que ela aprendeu e acreditou para o marido, e o marido acreditou. E ele não foi enganado, detalhe. Não, ele foi consciente. Ele foi consciente. Então, você não pode falar que a árvore do conhecimento do bem e do mal é literal. Porque se ela for literal, como é que você alimenta a sua alma? Como é que eu alimento meu espírito? É fisicamente? Não, é espiritualmente. A alma é a mesma coisa. Ou seja, a minha alma é alimentada... Entraria numa questão quase que de magia, né? Comer um fruto e... Tá entendendo essa questão? Entendi. Ou seja, então as árvores eram literais, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é simbólica, não pode ser literal. Ela não é literal. Porque se ela for literal, o fruto tem que ser literal. E se o fruto é literal, o comer tem que ser literal. Percebe? Então, e eu acho assim, também se fosse real essa árvore, ela poderia existir até hoje. Até hoje, Poderia existir pela questão orgânica. Ela existiu até Gênesis 6. Até Gênesis 6 estava lá o Éden. E o Éden só foi removido da terra depois do dilúvio. Deixa eu entrar com um fato aqui. Por exemplo, no momento que o homem, né, o homem e a mulher pecou, e Deus o tirou e colocou os querubins guardando. Aqui é uma pergunta, vai para você. Se Deus colocou os querubins ali, evitando que eles, em pecado, voltassem a comer da árvore da vida, quais as consequências? Então, a pergunta, olha que interessante. Por que Deus colocou os querubins? Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Quem aqui já comeu do fruto da árvore da vida? Palavra. Eu comi. O fruto da vida é Cristo. Eu sou o pão da vida. Palavra. É Cristo como uma palavra viva. Mas por que nós podemos comer e Adão não podia? Uma pergunta boa? Você pode comer? Por que tinha querubim para não comer? É porque a árvore da vida é a vida de Deus. Só que aquela vida lá não era uma vida ressurreta. Ela não tinha passado pela morte. Transformada, né? A vida que Cristo compartilhou conosco é uma vida que passou pela morte. Então o homem... Ela era eterna, mas não era ressurreta. Porque a dúvida é, porque se ele foi colocado, ele ia ser condenado eternamente? Eternamente. Então, falou, é para isso. Então por isso que ele colocou os querubins. Porque o propósito é que o homem se alimentasse. Só que aquela vida não era uma vida ressurreta. Agora, quando Cristo veio e morreu, agora a vida de Cristo não é só eterna, ela é uma vida ressurreta. Justamente porque ele experimentou a morte? Justamente isso. E ressuscitou? E deu dons aos homens. Olha os dons. Um dos dons que ele deu aos homens é a vida ressurreta. Ele falou para aquela mulher assim, se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te pede água, tu me pediria e eu te daria água da vida. Porque dom no singular é a vida de Deus. Dons no plural é o Espírito Santo. Que bênção, hein? Ué. Isaías 45:18 fala de um princípio. E Deus não criou a terra e a não estabeleceu para ser o caos. De que princípio que ele está falando? Porque tudo que emana da mão de Deus tem um selo de perfeição. Pois é, que princípio? Mas aí o que acontece? Lá em Gênesis 1:2, você entender Gênesis 1:2, tem que ir em Jó, capítulo 9. Seria entrar num ponto mais polêmico. Eu teria que mostrar Jó. Em Jó fala sobre a rebelião, uma parte da rebelião de Satanás, que desafiou a Deus. Na queda de Satanás, houve o caos? Claro, porque lá em Ezequiel 28 fala assim, tu estavas no Éden. Jardim, tu era querubim ungido. Que Éden é esse? É o mesmo Éden, só que com uma data anterior. Esse Éden foi destruído no primeiro dilúvio. Na verdade, teve 2 dilúvios. Quando o Senhor fala assim, não vou destruir a terra com dilúvio, era o segundo. Porque o primeiro dilúvio era Gênesis 1:2, a terra estava cheia d'água.
Você vê que ele não cria a planta, ele fala, produza, porque já estava ali debaixo. Aparece a porção seca. Mas onde é que fala desse dilúvio? Jó, capítulo 9, fala que ele removeu as terras, selou o sol. Outro detalhe, tem gente que acha que o sol foi criado em Gênesis 1:14. Boa essa aí. Peraí, Boa então essa a gente aí. vai entrar agora no Big Bang. Aí, eu entro no Big Boa Bang. essa, boa essa. Alguém falou comigo assim, me mostra o Big Bang na Bíblia. Eu acredito, agora eu vou falar antes dele dar a resposta. Eu acho que o Big Bang é plausível. Deus falou, haja, e ele aconteceu. Ele foi só uma reação, né? Uma liberação de energia. Uma liberação. Só que se você toda explosão, ela é caótica. Sim. Ela não destrói algo, né? Não traz organização. E a criação, ela é algo, os detalhes da criação. Mas, por exemplo, você fala assim, me mostra o Big Bang na Bíblia. Isso é interessante, né? Eu falei para o professor, eu te mostro aí. Como que você me mostra? Tem uma lei na Bíblia que chama assim, lei da simetria. Simétrico. Por exemplo, eu quero saber o que está em Gênesis, mas eu não sei tudo. Eu olho para o final. Tudo que está no fim. Ou então, se eu olhar para o fim, eu descubro o que está no início. Por exemplo, em Gênesis tem um casamento, não tem? Uhum. Qual que é o casamento? Qual que é o casamento que tem em Gênesis? É que foi estabelecido Adão lá e em Eva. Adão e Eva. Qual que tem em Apocalipse? Cristo E a noiva. e a igreja. Tem árvore da vida em Gênesis? Sim, Tem árvore da vida em Apocalipse? sim. Então você vê que não está simétrico? Tá. Então agora eu falo assim, me mostra o Big Bang no início. Lá em Pedro, capítulo 3, fala que os céus, os elementos se desfarão, isso é cisão nuclear, com um estrepitoso estrondo. O que é um estrepitoso estrondo? É uma grande explosão. Uma bomba, né? Então, como é que eu sei que esses céus vai ser restaurado? A restauração, como é que vai ser destruído? A destruição dos céus, está lá em Pedro, 2 Pedro, pode ler aí depois, é com uma grande explosão. Então, se eu sei que a destruição, o fim dos céus, é com uma grande explosão, o início dos céus pode ter sido com uma grande explosão. Porém, orquestrada por Deus. Sim. E não Um acaso. o acaso. Que não traz organização. Muita gente que fala assim, não, aconteceu. Não, mas tem que ter um início. É igual a gente falou que Deus, ele era ontem, hoje, eternamente. É o início. É o início. Explodiu. Não, mas como que... Para que haja uma sintonia aí. A energia precisa do princípio. Quer ver uma coisa interessante? Alguém falou assim, me prova que Deus sempre existia. Foi prova. Eu perguntei pro rapaz assim, um cara que é cientista. Eu falei assim, houve um tempo em que nada, absolutamente nada, o nada absoluto existiu? Ele falou assim, sim. Foi, então nada existe agora. Como é que nada pode gerar alguma coisa? Nada absoluto pode gerar alguma coisa? Nada. A biogênese fala que só vida pode gerar o quê? Vida. Ok. Então veja bem. Então tem que ter algo que sempre existiu para ter o que tem agora. Agora o que é? É algo sábio. É algo que tem que ser. Nós estávamos falando aqui. Tem que ser superior ao tempo. Tem que ser superior ao espaço. Matéria. E tem que ser superior à matéria ou à energia. Que matéria e energia é a mesma coisa. A questão é só condensação. Bom, o Deus da Bíblia é superior ao tempo, porque ele é o quê? Essa questão da matéria e energia é mais ou menos aquilo que eu tentei falar naquele momento. É a mesma Das coisa. moléculas e tudo mais. É a mesma coisa, porque a questão é só condensação. A frequência que está se movendo. É a vibração que está aquilo ali. Ele é eterno. O que é superior ao tempo é eterno. O Deus da Bíblia é eterno? Sim. É. Tem que ser superior ao espaço. O que é superior ao espaço? Ilimitado. É o que é ilimitado. Nem os céus dos céus podem contê-lo. Você viu lá? 2 Crônicas 6:18. Não podem conter. Por quê? Porque ele é ilimitado. E tem que ser superior à matéria. Aí o espírito é superior à matéria, porque ele não depende da matéria. Um espírito vai vir cá, ele não precisa de bater na porta. Ele passa no sólido. Ou seja, a palavra espírita, se você pesquisar Pneuma. no grego, é pneuma. Pneuma. Pneuma é vento. Ar, É vento? né? Ar, fumaça. Então, ou seja, é algo que, como é que eu vou dizer, move numa frequência mais elevada. Onde as moléculas estão abertas, vamos dizer assim, né? É verdade, é exatamente isso. O ar é isso, as moléculas abertas. Mas Você eu consegue quero- passar por ela. Aqui tem ar. É. E tá passando. Eu quero voltar no caos lá, com a queda de Satanás. Com aquele caos ali. Porque- Jó capítulo 9 é muito bom para entender esse caos. Porque aí eu quero fazer um paralelo aí junto com a própria ciência para explicar a questão, por exemplo, dinossauros. Você acha que com a queda arrebentou tudo, que acabou com tudo? Não, peraí. Aí, você vai pegar essas eras, Cenozoica, Paleozoica, período Jurássico, Triássico. O que acontece?
Existia e com a queda dele destruiu tudo? Não, peraí. Isso é que você vê é novela. Novela mostra... Não. Não, mas na novela mostra Satanás caindo como um raio. Satanás não foi lançado na Terra. Sim. Satanás caiu. Vai ser. Vai ser. Ele caiu do terceiro céu para o primeiro e o segundo. Pastor, qual que é a prova? Efésios 2:2. Ele é o príncipe da potestade do ar. Tá vendo? Agora, aí ele vai cair na Terra. Quando? Quando houver o arrebatamento das primícias. Ai da Terra. Acho que é tanta maldade que vem com Satanás, né? Que por isso que fala, ai da terra. E do mar, que desceu com toda a sua fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E festejai aos céus. Os céus hoje não festeja. Por quê? Porque ele tá ali. Agora, essa queda aí, uma coisa vai puxando a outra. Dele para a terra, porque o céu está sendo limpo para a vinda de Jesus? Tem que ser limpo. Agora, voltando um pouquinho antes dessa questão aí do Satanás. O que o Satanás oferecia para os anjos? Pra ser enganado? Para os anjos caírem na lábia dele, né? Que comércio... E é um terço, hein? Que praticamente era um comércio, né? Vamos dizer assim, é uma barganha, não é? A pessoa quer ter um benefício, geralmente, não é? Quando Justo. Aqui, vou te dar aqui, vou te mostrar algo. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu coração de violência. Tá lá em Ezequiel. Eu falo nesse livro. Me empresta aqui o livro aqui. Vou pedir para mostrar aqui, Aline. Mostra pra gente aqui esse livro aqui, ó. O Mundo Espiritual de Anjos, Demônios e Seus Mistérios. Exato. Aí, ó, onde encontra os seus livros? Por enquanto, vai estar na Amazon a partir do mês que vem. Mas acha no algum WhatsApp, no Instagram? Eu fiz uma edição limitada. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Eu tenho o nosso canal, Célio Macedo, né, no YouTube. Sim. Mas vou deixar meu WhatsApp aqui, o pessoal pode ligar e eu tenho algumas unidades ainda. Mas vai estar digital. Maravilha. Então, raciocina comigo. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu coração de quê? De violência, não é isso? Então, qual foi o comércio? Você falou, qual que ele vendia? Satanás ofereceu o seguinte para os seres angelicais. Porque, tipo assim, tem que ser algo muito interessante. Claro, para eles largarem o céu, perto de Deus. Isso. Que convencimento. Então, você tem que entender a filosofia de Satanás. Qual que é a filosofia de Satanás? Ela teve... você vê ela no período dos anjos... Você vê ela lá em Gênesis e vê ela hoje. Que é a ciência do bem e do mal. Você não precisa jogar o bem para fora. Odiar o bem. Satanás falou assim para as hostes celestiais assim, olha. O bem é excelente. É muito bom. Mas existe um campo para ser explorado no mal. Se vocês me seguirem, vocês terão liberdade para fazer o que quiser. Deus é arbitrário. E Deus é injusto. Porque Ele não deixa vocês praticar o bem e o mal. Porque a intenção de Satanás era que a criação dos anjos experimentasse o bem e o mal. Só que o mal, ele tem um poder de corromper. Onde o pecado toca, a morte toca também. Talvez, assim, ele usou uma questão da barganha, essa questão do homem, do toque do homem. Por exemplo, um homem e uma mulher, os anjos poderiam ver aquilo ali e falar... Como que eu vou sentir isso? Mas a queda está antes do homem. Mas assim... Teve uma queda, claro, teve uma queda que são das sentinelas, 200 sentinelas, as 200 sentinelas, que estão presas lá no Tártaro. Judas fala dessas sentinelas. Essas sentinelas, lá de Gênesis 6, a palavra filho de Deus é Rabnei Elohim, e se refere em todo o Velho Testamento a anjos. Né? E que o pecado deles Judas fala que é igual ao pecado de Sodoma e Gomorra. Aí sim, é de Gênesis 6, são as 200 sentinelas. O que eu tô falando, assim, é porque... Essa seria a segunda rebelião. Da primeira rebelião, ele vendeu uma ideia. Se vocês me apoiarem... Vocês terão acesso... à liberdade. Essa gama de informações. No meu livro eu falo, quer ver? Isso aqui é bem polêmico, mas muito polêmico. Eu sei que eu vou jogar pedra em mim, pessoal, mas eu falo com mais de 15 textos. Anjos que pecaram, Satanás não. Satanás, lá em Gênesis, já saiu a sentença para ele. Que a semente da mulher ia pisar na cabeça dele. Mas tem anjos que seguiram Satanás, que se arrependeram. E eu mostro esses textos na Bíblia. Se um dia eu vier aqui, eu vou te mostrar esses textos. E eles estão em período probatório. E quando você lê Apocalipse, fala o mistério das 7 estrelas, que está na mão do Senhor, e que muitos pastores traduzem como se fosse anjo, no sentido de ser pastor, e pastor não é chamado de estrela, que estrela sempre está chamada anjo, e tem um mistério ali, em cada igreja, são anjos que estão em período probatório, cuidando, guardando de igrejas. E a Bíblia fala que muitos dos
servos ou anjos do Senhor, o Senhor atribui a eles, aos seus anjos, ele atribui o quê? Imperfeições. Que anjos são esses que ele atribui imperfeições? Fala em Jó capítulo 4. Estão maculados, né? Anjos com alguma mácula. Então eles têm que ser aperfeiçoados, porque nós vamos ser vestidos de incorruptibilidade. Então são vários textos. Eu sei que o pessoal vai ficar na ansiedade, mas você vai ver vários textos. Então, quando o Senhor fala, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, verso 1, ao anjo da igreja em Sardes, escreve, então esse anjo não é o pastor? Refere duas coisas. Primeiro, a igreja naquela época não tinha um líder só como líder. A igreja sempre tinha 3 ou 4. A igreja primitiva não tinha um líder. Porque você sabe que muita gente interpreta que é o pastor. Mas você pega lá 7 estrelas, velho. Anjo chamado de estrela? Pastor chamado de estrela? Não. Se bem que hoje em dia tem uns pastores na televisão que são meio estrelas. Não, mas veja bem. Mas tô brincando aqui. A estrela é figura de quem na Bíblia? Estrela na Bíblia. Senhor. Não, estrelas. Ah, sim. São anjos? Não, anjos. Anjos? Então quer dizer, nunca essa figura, estrelas, associou a seres humanos. Sim, sim. E tem um mistério, a Bíblia fala. Tem Agora, um mistério. só um detalhe assim, pastor. E essa questão, falando de estrela, né? A estrela que indicava Jesus ali. Os reis. Aí tem que falar sobre os zodíacos. A Bíblia, os zodíacos. Ali a estrela mesmo. Ou era um anjo. Não. Como uma estrela guiando. Não, uma estrela. Uma estrela mesmo. É uma estrela nova, tem que explicar sobre essa estrela nova. Então a conjunção de virgem que estava naquela época. Aí é outro assunto. Então vamos voltar aí para eu tenho que falar sobre essa Bíblia, aí é outro assunto. Eu só tô querendo entender. É muito execrado a questão dos zodíacos. É porque eu já ouvi porque dizer as pessoas não isso. entendem, porque é o seguinte, lá no Salmo 19 fala sobre essa questão. Não tem som nem palavras, mas por toda a terra se faz... É porque eu já ouvi isso não sei se de pastores, sei lá, falava que essa estrela de Davi era um anjo que indicava o caminho e tudo mais, entendeu? Não, isso é uma conjunção. Mas aí é por isso que eu tô tentando fazer esse paralelo. Não, a estrela de Davi é uma coisa. Não confundir estrela de Davi com essa estrela... De Belém lá. Desculpa, isso, a estrela de Belém. De Belém. Que Davi nasceu em Belém, então seja isso. Não, mas aí é outra situação. Então o que acontece? Nós somos tão egoístas. Os judeus eram assim, a salvação é só nossa, os judeus. Começou com os judeus. O judeu não aceitava. Para os judeus, os gentios tinham que queimar. Essa é a questão. Eles liam os salmos, os gentios têm que ser queimados. E assim, são um povo rebelde. Mas o que acontece? Mas, pastor, eles tinham razão, hein, pastor? João, capítulo 1, verso 11 e 12, inclusive Jesus veio para o que era seus. Tanto é que no milagre da mulher Ciro-Fenícia, Jesus eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles tinham um escudo, aí nós vamos para Romanos capítulo 11... Peraí. Sobre a questão do endurecimento do coração. Entra nisso aí, ué. Não. Peraí. Primeiro foco são os filhos. Pois é, ué. Tá. E ela estava clamando a Deus errado. Ela estava clamando como se fosse judia. Quando ela falou, Senhor, o Senhor é Senhor de todo o universo. Aí ele parou e atendeu ela. O problema é que ela estava invocando um direito que ela não tinha. Ela era Ciro-Fenícia. De Sidom. Então, aquela mulher, ela estava invocando um direito que ela não tinha. Mas quando ela falou, Senhor, que o Senhor é Senhor de todo o universo. Então, o que acontece? Ela pleiteou, né? Aí o Senhor atendeu ela. Não, tanto que o evangelho, o Paulo foi o apóstolo dos gentios. Esteve sempre no propósito do Senhor. Alcançar os gentios. Agora, a questão toda, Abraão, a promessa de Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas os judeus achavam que eles tinham, só eles. Aí vem os evangélicos, ou melhor, os cristãos. Mas se o judeu ali aceita Jesus como Yeshua HaMashiach, não tem empate, como Paulo explica... Não, mas aí o propósito de Deus amou o mundo de tal maneira, não foi só os judeus, não. Pois é. E deu o seu filho unigênito. O mundo ali, ali é o Icome, é o mundo todo. Ele abriu É para todo mundo. Agora a questão toda, em prioridade, porque Israel, é tipo assim, Israel, ele é o filho primogênito. Ele tem o direito. O Senhor foi atender ele primeiro. Mas os outros também são filhos, né? Não, mas não primogênito. Sei, mas não é primogênito. Um é primogênito, mas os outros também são filhos, né? Você vai ver o seguinte, esses 3 povos, por isso que eu vou entender sobre as eras. Quando eu tô falando das eras vindouras. Você vai encontrar gentios, que são nações, judeus. Depois vem a igreja. Seria israelita a palavra certa. Isso. Porque judeus é hoje. Isso. Israelitas certinho. E a igreja. Você vai encontrar lá as nações que não é nem igreja nem israelita. Então, e essas nações, elas vão olhar para nós e dizer assim, olha o que Deus fez através da vida deles. Que é o Efésios 2,7. Olha o que eu fiz na vida do Walter. Isso antes ou depois do arrebatamento? Não, isso é nas eras vindouras. Quer ver? Lê o Efésios 2,7, você vê lá.
Então, isso é depois. Então, você tem que entender esses... Deus tá... Ó, Quem tem ouvidos, ouça. Não. Efésios, dois desculpa, sete. desculpa. Quer ver uma coisa só? O primeiro povo que Deus trabalhou, qual que foi o primeiro povo? E quanto tempo Deus trabalhou com esse povo? 2000 anos. judeu, ué. Não. Foi o gentio. Gentios. Ah, sim. De Gentios. Adão até Abraão, são Depois... 2000 anos. Depois qual foi? Foi os israelitas. É. Que em Abraão... A palavra correta é primeiro Hebreus, depois Israelitas. Isso. Porque Hebreus, Justamente. israelitas, né? Ah. Então, os hebreus, israelitas. E depois, os cristãos. Percebe que foi 2000 anos, para cada um Sim, sistemático. tudo é muito Sim. cronológico, Agora, né? tem quantos... nós temos quantos anos de Cristo até agora? 2022, né? Negativo. Não. Não tem nem 2000. não, na não verdade, tem, não. né? É porque tem tirado os sim, 33. a igreja nasce no Calvário. vai- E o verdade. Calvário é o divisor de águas. Vai fazer 2000 anos em 2028. Então são quantos dias que você falou? Um dia é como 1000? São quantos dias? 2. 6 Seis dias. dias. Ah, 6 tá. dias. Total. Agora não tem um sábado que aguarda o povo de Deus, está em Hebreus 4:9? Sim, E o milênio, se for o sábado, 7 dias. O último dia. Ó, o último dia. Porque esse último dia não é um dia só, não. Esse último dia é um dia de mais de 1000 anos. A ressurreição do último dia. Aí, quando que é esse último dia? É o sétimo. Na semana, o sábado é o Então sétimo. nós estamos... Tá na beira. Tá na beira dele. Na beira. Vendo dessa visão profética. Uma outra questão que uma vez eu estava pensando, né? Às vezes a gente pensa umas coisas doidas, né? Jesus ressuscitou no terceiro dia, Aham. né? E nessa questão de um dia, 1000 anos, né? Esses 2000 anos, a gente estaria na madrugada do terceiro dia. E a gente não sabe a hora que Jesus levantou Sabe no ou não terceiro sabe? dia. Pois é. Nesse livro aqui, Não, mas ó. entendeu? Assim, essa outra analogia... Não, porque aí deu uma abertura aqui pra ele. Aqui, ó. É um- Esse livro Isso aqui, é ó. você jogou um gatilho ali. É isso. Esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Esse livro de Mateus. Esse tá bonito, até no plástico, ó. É, né? Comentário sobre o livro de Mateus. Olha ele aqui, ó. Nesse livro aí era um curso com 3 módulos. Então, é um livro recheado de informações. Muito bom, hein? Eu tenho alguns exemplares desse. Vamos aproveitar e falar um pouquinho do que vai ser dia 3 de dezembro ou não? 3 de dezembro. Ou deixa no final? Vamos deixar mais um pouquinho. Vai acontecer algo agora em dezembro, galera. Continua acompanhando aí, porque a gente tem muito assunto que não acaba, né? Se for olhar, tem assunto para mais de metro. E agora aqui, ó. Então, tudo que acontece no mundo espiritual emana no mundo físico? Olha, eu tô abismado. Eu tô assim, pra falar a verdade, sentindo assim uma satisfação grande saber dessa sua percepção. Tudo que tem no mundo espiritual emana no mundo físico. Tudo. Esse é um princípio a gente Porque entender. tem até uma música, né? Se tá ligado aqui na Terra, tá ligado lá. Mas aí seria o contrário. Não, é de lá pra cá. Deixa eu dar um exemplo, pra você entender. Vou dar um exemplo, vou trazer algo assim que você tem que ruminar mais pra você entender essas coisas. Mas quer ver? Tudo que tá na Terra aqui, tudo que você vê na Terra existe no mundo espiritual. Tudo! Tanto é que a Bíblia fala até de ruas, né? e tudo mais. Vou dar um exemplo. Me fala de uma cor que tem aqui que você acha que não tem lá. Ah, não. Isso aí é realmente reflexo de tudo que tem lá. Taça. Tem lá. Existe um protótipo disso aqui no céu. A Bíblia fala dos anjos, as taças, né? Vamos pegar uns termos mais assim, chulos pra entender. Tem boi no céu? Boi. Não sei não, mas que talvez tenha uns caras que tem um chifre. Não, essa já é outra coisa. Tem boi no céu? Ué, deve ter. Tem sim, ué. Porque... Quem? Ué, não fala de animais? Aí, tá vendo? Os querubins. É. Não fala, nos querubins. Fala da cabeça como de asa de águia, cabeça... Tá vendo? Você tem o protótipo. No querubim não tem águia, não tem boi, não tem homem. Touro. Leopardo. Não, leopardo não. Boi, águia, leão e homem. Isso no querubim. Leopardo quem que é, pastor? Que fala lá em... Não, isso é Daniel capítulo 7. Apocalipse 13 fala também. Pois Apocalipse 13. Quem que é o leopardo? Qual a figura lá, ué? Não, leopardo é o Império Grego. Grego macedônico, de Alexandre. Pois é, que Magno. vai representar quem? A figura de não, quem? mas ele tá falando da simbologia quase do que genética. existe. Não, por exemplo, as coisas que foram criadas aqui vieram do mundo espiritual. Para o homem. Qual que é o protótipo do homem? É o Senhor. Ele é o protótipo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você olha para os animais, qual que é o protótipo dos animais? Então tem alguns exemplos que você vai ver. Por exemplo, Então quer dizer que Deus era um geneticista. Ele chegava assim e falava assim, ó, esse animal é interessante. Vou colocar, vamos dizer, leão, né? Poxa, vamos levar isso para a terra.
trouxe para a Terra. Lá tem um protótipo, Sim, o que é protótipo. superior, Sim. que é mais elevado. Mas eu tô falando assim, né? E que em sabedoria em tudo, tá lá no querubim, o leão, a face do leão. Tem na terra. um holograma, vamos dizer assim, né? Tem uma... Isso, algumas... De uma forma simples para o pessoal entender. Só pra vocês entenderem como é que é. Só pra vocês viajarem. Você tem 2 universos. Pra resumir os universos. Que são tipo dimensões. A dimensão você vai estudar, fala que tem 26, tem 11. Não, mas tô falando assim, só pra pessoa entender em casa. Não, como se fosse eu duas tô dimensões. querendo falar do mundo físico, 2 universos. Perfeito, o micro e o perfeito, macro. Perfeito. O universo micro, Uhum. você vai encontrar, por exemplo, hoje, das nanopartículas, a parte básica são 17. Então você tem o micro-universo e tem o macro-universo. Só para vocês pensarem. Então, veja bem. Você vai ver que... Quer ver um ponto? Porque tudo que você vê aqui na Terra tem no céu, certo? Certo. Quando você olha para o céu, você fala assim, mas tem milhões de estrelas, não tem? Tem. Será que Deus, um engenheiro, faria um prédio de 100 mil andares? Vamos pôr assim, 100 mil andares. Não tem. Cada andar tem 500 bilhões de apartamentos. Vamos pôr assim. E colocaria só um morador? Não, peraí, pastor. Então o senhor tá falando... O pastor já tá querendo chegar até no ET. Mas eu vou No mostrar. disco voador... Ó, o pessoal vai comentar ali no vídeo, vai começar a pipocar. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar na Bíblia um disco voador. Peraí, pastor... Vou mostrar na Bíblia. Ufologia. Lá no livro de heresia... Não. Vou mostrar na Bíblia o que seria exatamente um disco voador. Mas depois desse bloco. Vamos lá, então. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Se você sabe que o que está no mundo físico é um espelho do mundo espiritual, quando o senhor fala de classes de anjos, ele só descreve 9. Mas tem muita coisa do universo que nós não sabemos. Acima, Mas né? quando você olha para a Terra Os e altos vê céus, a né? diversidade de vida que tem na Terra, e para cada vida tem um protótipo, quer ver? Se isso é tão profundo, qual que é o protótipo da serpente? É para eu pensar? É o que? Aquele dragão de Komodo? Não, Algum protótipo. lagarto? O protótipo, céu. lá em cima. Ah, no céu. Entendeu? No Isso. céu. A serpente, qual que é o protótipo da É porque serpente? falava que a serpente tinha patas, né? Não tem pata, sabe? Ela andava de 2 pés. Ela Então, mas era bonita, não tinha pata. Era um ser que andava, não rastejava, né? A Bíblia fala que a maldição que fez ela Isso. rastejar. Mas qual que é o protótipo da serpente? Vamos lá, eu não sei. Tá vendo? É o serafim. Porque são serpentes abrasadoras. Percebe? E tá certinho, porque o serafim está no topo da hierarquia de Deus. Quando Deus criou o homem aqui na terra e pôs Adão lá, o rei dos animais não era o leão, era a serpente, a mais sagaz de todas os animais do campo. Tá certo. Um líder lá em cima, aqui embaixo. Mas esse líder aqui embaixo, a serpente, por ter essa correlação com esse protótipo, alguém fala assim, mas por que deixou Satanás utilizar o corpo dela? Porque já vi gente falar que a serpente era Satanás. Não. A serpente Não, era a serpente. Tanto que ela foi amaldiçoada por comer pó. Satanás não tá comendo pó na terra. Mas ele usou o corpo dela. Mas tem uma relação dos serafins com a serpente. A serpente era a cabeça dos animais todos. E o serafim é como se fosse a cabeça dos anjos. Mas depois que a serpente caiu lá, você só vê falar dos serafins na Bíblia uma única vez. E fazendo só... Por quê? Deixa ele concluir. Eu quero Por quê? entender. Não, eu isso aí. quero deixar o pessoal curioso. Então, então o que eu quero dizer? Porque isso aí é Se você interessante. olhar as vidas que tem no céu, que tem aqui na Terra, o que eu falei da simetria? O senhor não falou de todas as vidas. Se esse universo aqui tem essa complexidade, essa diversidade de vida, e se a vida que emanou do mundo espiritual, tudo emana de lá para cá. É tudo que emana de lá para cá. Você fala assim, quer ver um exemplo? Você fala assim, a Grécia. Tem um principado da Grécia? Sim. Tá vendo? E quando o Principado da Grécia estava brigando lá em cima com o Principado da Pérsia, Isso. quem prevaleceu lá em cima? O Principado da Grécia. Foi. Passou anos, porque as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Alexandre O grande. entrou, ou Magno, que é, né, grande é a história, mas o nome dele é Alexandre Magno, filho de Filipe. Entrou em guerra com quem? Com Xerxes, da Média Pérsia. Quem prevaleceu? Na Grécia. A Grécia. Por quê? Porque lá em cima... Aí. Porque é do mundo espiritual emanou para o mundo físico. Não foi exatamente. É igual agora, por exemplo, eu estava falando contigo. É muito possível que o principado que vai governar o Brasil já está estabelecido. É.
Porque as coisas emanam de lá para cá. Já aconteceu lá. Você tá entendendo agora? Sim. Nós temos que demorar para ver se consegue. E temos que orar. Mas é de lá para cá. Uhum. E se acontecer lá, vai acontecer aqui também. É assim que funciona. Não vão decidir, não vai decidir. Não, o voto não gente decide. A gente não vai... Vai ser só reflexo. Só um pedacinho só. O anjo que veio trazer a resposta para Daniel, ele falou assim: olha, eu tive essa batalha. Da peça. Eu vou ficar aqui por um tempo. Ele não podia ficar muito tempo. O pouco de tempo que ele ficou ali, o que aconteceu? Ele estava governando quem? Israel. Ciro liberou as cartas para a restauração dos muros. Mas ele não podia ficar muito tempo ali, por quê? Porque Israel estava em período de quê? Até hoje, provação. Porque a era dos gentios começa com quem? Nabucodonosor. Isso. Porque foi quando os gentios passaram a governar Jerusalém e escravizar o povo judeu. E quando é que termina a era dos gentios? É quando Jerusalém for pisada. E vai ter o anticristo, é o último que governa a era dos gentios. Apocalipse 11 fala que fala da plenitude dos gentios. O tempo máximo de plenitude dos gentios é no anticristo. Depois dele vem o quinto reino. E aí Israel será restaurada. Ah, pastor, Israel não vai ser restaurada. Mas só ler Romanos capítulo 11. Justamente. Virá de Sião libertador, apartará a iniquidade de Jacó, a igreja chamada de Jacó. Não pode? Tá vendo? Mas pode falar aí, eu te interrompi. Não, tá ótimo, né? A questão que eu vejo assim, eu até brinquei agora há pouco se existe ETs e discos voadores, você até falou que vai Vou mostrar. Só que antes disso, eu acredito em extraterrestre. Claro. Não, mas calma, o que não são? responde ainda não, faz um suspense, pastor. Você acredita, pastor Walter? Rapaz, isso é... Corta essa parte. Não, sabe por quê? Ok, vamos pensar bem. O diabo não é dessa terra. Os anjos não são dessa terra. Quando eles vêm para a terra, são extraterrestres. É porque a gente começa a imaginar no filme do Spielberg lá, né? Deixa eu fundamentar o que você está falando aí, que foi muito coerente. Foi muito feliz na sua observação. Extraterrestre. É o que é fora da terra. Fora da terra. Isso. Jó capítulo 38 fala da criação dos anjos. E eles foram criados quando a terra ainda não existia. Deus estava lançando os fundamentos da terra. Então, eles são... Você não pode falar que eles são extraterrestres. Porque eles podem ser o quê? Extragalácticos. Porque extraterrestre é fora da Terra. Uhum. Extragaláctico é fora da nossa galáxia. Além dela. Ou uma vida interestelar. Intergaláctica também, né? Porque tem... Agora, um outro detalhe que eu pensei, quando os anjos eles foram expulsos do céu, junto com a terça parte, né? Uhum. Imagina só, eles não tinham para onde ir. E se eles, pelo livre-arbítrio que o diabo ofereceu a eles, eles espalharam pela galáxia? Não, eles ficaram no segundo céu. Não, mas esse segundo céu, eu não quero limitar o céu de Deus, que Deus é infinito, né? Como a gente conversou. Então, se Deus tem essa infinidade, essa galáxia nossa é apenas um pontinho dentro do... Que Deus fala que está tudo na palma da mão dele, né? Tem milhões de galáxias. Então, esses anjos, esses seres extraterrestres, poderiam ter se emanado para outros lados também. Eu não sei se eu estou errado. Você está certinho. A questão toda é o seguinte: o problema é que as pessoas veem anjos de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, espiritual, assim, no sentido negativo. Porque anjo trabalha com edificação. Anjo tem arma. Anjo tem cidade. Inteligência, sabedoria. Por exemplo... E tem sexo, pastor? Quê? Não, pera, calma. Deixa eu explicar isso aqui, senão vai lá pro sexo do anjo. Aí você quer colocar na situação... Vou chegar nessa parte. Eles não são assexuados, mas eles podem... Não, vai, pastor, vou continuar. Então, presta atenção. Salmo 68, versículo 17. Fala assim, que os carros de Deus são 20 mil. Milhares de milhares. Então, veja bem, mas carros de Deus tem carro, tá vendo? Então, se você ler Ezequiel, quando fala de anjos em Ezequiel capítulo 1, eu falei que ia mostrar o disco voador, e vou falar da cidade, nesse livro que eu estou lançando agora, não nesse aqui, esse aqui que vai estar na dos Nephilims. Nephilims. A nova edição deles. Eu falo sobre o seguinte, Asdra, a cidade do Olimpo,
É a Babilônia. Porque assim como tem Jerusalém Celestial, Tinha a Babilônia Celestial, né? tem a Babilônia Celestial, que é Satanás. E essa Babilônia que o anjo vai amarrar e vai lançar no mar. Porque essa Babilônia Celestial estava conectada primeiro com a cidade atlântica, depois estava conectado com as pirâmides. Assim como a Nova Jerusalém e o Templo Celestial estava conectado com Jerusalém terrena e com o Templo terreno. Sempre tem esse contraponto. Então a mitologia, a pessoa quer morrer e quer ir para essa cidade. Ela não vai para essa cidade. Mas os deuses, que são os anjos caídos, eles estavam nessa cidade. Nessa cidade. Que ela está acima. Uma cidade flutuante. Em cima da nossa cabeça. Uma Babilônia. É tanto que tem o príncipe da Grécia. Tem gente que pensa que os anjos caídos ficam batendo nada o tempo todo. Voando o tempo todo. É por isso que eu falei dessa questão, dessa dispersão. Tem essa tecnologia. Não, quer ver? Vamos pegar bem. Você pega aí, por exemplo, Einstein, Nikola Tesla. Você pega que vem o mais antigo. Vamos pegar aí filósofo famoso. Aristóteles, Platão, Sócrates. Ele vai falar para você que o que ele aprendeu, ele recebia de um demônio. Você vai ver que... Pode ser possível. Não, é muito possível, porque eles sempre trouxeram tecnologia. Aqueles anjos que caíram trouxeram tecnologia para os homens. Né? Não, igual as pessoas veem as pirâmides e falam, gente, como que é construído? Eles compartilham conhecimento. Sempre compartilharam conhecimento. Esses seres sempre compartilharam. Você pega Nikola Tesla, o biógrafo dele fala que ele tinha contato com seres extraterrestres. Se a gente for aqui, ó, nos Andes, aquelas pirâmides dos maias, dos incas, assim, é coisa de uma engenharia absurda. As próprias pirâmides do Egito. Não, do Egito, sim, mas no meio de uma floresta, com montanhas. Lá, relativamente, é num platô. Vai carregar pedras gigantescas, subir no Os mundo. megalíticos que tem aí na Terra. Tem uns megalíticos hoje aí que de mais de 1000 toneladas. Sem máquinas. Sem máquinas. Isso. Mas não é essa a questão. Tá, vamos lá. O ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Então, lá em Ezequiel 1, fala assim, quer ver? Abre, vou mostrar o discodor aqui, só um pedaço pra vocês entenderem. Vamos lá pro disco. Onde? Se eu forçar aqui, você fala assim, o senhor forçou. Tá, beleza. Vou mostrar um disco, mostrar um disco voador. Vou mostrar um disco voador. Aí eu vou falar assim, é um disco avoador. Mas Ezequiel 1, versículo... Lê o capítulo 1 e versículo 4. Então, uma vez a pessoa falou assim, me mostra o disco voador. Eu te mostro o disco voador na Bíblia. Sem forçar. E te mostro o disco voador do desenho animado. Ele falou, não, eu quero ver. 1:4? Lê 1:4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo e a revolver-se a resplendor ao redor dela, e no meio disso, uma coisa como um metal brilhante que saía no meio do fogo. Até aí você sabe que é de metal e que é brilhoso. E sai fogo. Mas não tem nada aí ainda, né? Lê o versículo 16. Tem um jato propulsor ali. 16. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como um berilo. Tinham as 4 as mesmas aparências, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. Uma roda dentro da outra. Continua lendo. Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Uma, duas, três, 4. Ou então uma roda dentro da outra com 4 direções. Continua lendo. 18. E as suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Uma roda dentro da outra com cambas. E cheia de olhos. O que são cambas? As janelas. Cambas é essa posição. Quem tem uma perna cambota é igual um triângulo. Ah, sim. Você vê uma perna cambota? Isso é bom pro pessoal conseguir... Você tem uma perna cambota, não é um triângulo? É com cambas aí, ó. Uma em cima e embaixo. As suas cambas, são 2 cambas. Cheias de olhos, aquela bolinha. Isso aqui é o disco voador, exatamente o disco voador do desenho animado. Ou esses olhos são janelas da... A bolinha é janela, né? Então uma roda dentro da outra. E vai em 4 direções e não se vira, porque virar é isso aqui. Mas não vira. Então uma direção, 2, agora, 3. A coisa vai assim, ó. Essas 4 direções pode ser até o plano cartesiano, X e Y. Claro. Isso. Faz o... Isso. Aí o que acontece? Você tem aqui então, mas isso aqui são os anjos que eles viram. Se você for ver bem, pesquisar bem, os alienígenas do passado, você vai descobrir o seguinte: nada mais é do que anjos. Sim, caídos. É isso que eu falei. Ou não. Não. Os que mantêm contato com os homens por vontade própria, porque tipo assim,
Deus proibiu os anjos deles de fazer esse contato. Por quê? Porque da parte nossa, nós queremos adorar. Lembra que João foi lá adorar? E eles podem aceitar a adoração. Por isso é chamado de deuses. Então o que acontece? Você tem todo o paganismo do Velho Testamento, da história, quem difundiu isso são os anjos caídos. Então, os anjos caídos, eu falei no começo, os anjos caídos, eles queriam adoração, tanto quanto o Satanás queria. Deus dos deuses, esses deuses ali são os filhos de Deus, mas ali a conotação é negativa. Deus dos deuses. Os deuses ali são os anjos caídos. E aí os demônios, que é outra oportunidade pode falar, aí não são anjos, seriam semideuses, que são os Néfilins. Eu acho. É outra coisa. Eu acho que assim, se a gente for entrar nesses assuntos, a gente vai ficar aqui uns 14 dias direto. 14 dias, e ainda vai ficar faltando mais uns 35 dias para terminar a primeira vírgula. Não, é verdade. Pastor, a gente tá chegando aqui no momento assim da gente encerrar, fazer um fechamento, mas eu quero deixar um convite aberto. Quero pedir o pessoal que está assistindo a gente colocar nos comentários se gostou desse podcast, se acha que a gente deve trazer aqui os pastores, até com outros pontos de vista, né? Os pastores aí que queiram discordar, pode mandar aqui, eu vou colocar o WhatsApp aqui da produtora, para que vocês possam entrar em contato conosco. E tem o QR Code que vocês estão vendo aí. Nesse QR Code já tem o contato da produtora, que vocês podem fazer com que a gente crie novos episódios, novos capítulos desse podcast, falando de... Eu anotei um tanto de assunto aqui, ó, que nós poderíamos falar do tempo que está reduzindo, se todas as profecias já se cumpriram, quando ocorrerá os últimos dias, a volta de Cristo, como acontecerá. Assim, tem muito assunto, muito. E eu creio que a gente pode, acho que esclarecer todos não, mas pelo menos dar um pontinho de luz em cada tópico, não é verdade? Verdade. Então, eu quero agradecer aos dois. Querem deixar uma mensagem, uma palavra para o pessoal que está nos assistindo? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né? E é sempre bom compartilhar um sentimento da palavra do Senhor. E se alguém se interessar e saber alguma coisa a mais do assunto, nós temos um canal, Célio Macedo, né? No YouTube. Temos esses livros. E a nossa intenção é sempre difundir algum conhecimento, alguma luz. Mas nós estamos abertos para aprender também e com a experiência dos irmãos. Amém. E aí, pastor Val? Eduardo, agradecer acima de tudo essa receptividade sua da Aline aqui na Arts Beats. A nossa oração que Deus continue abençoando tremendamente, principalmente essa arte que Deus te deu, né? Não só de falar e tudo, mas de realizar tantas coisas nesse mundo, vamos dizer, o que seria, né? De filmagem, né? De interlocução. É fantástico isso aí. E Deus te deu essa graça, esse conhecimento junto com a sua esposa. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Temos depois, se puder, falar do seminário. Vamos falar do seminário, é a hora. Isso. Principalmente pastores e líderes, né? No dia 3 de dezembro, de 14 às 18h30, o pastor Célio vai estar falando sobre o livro dele. E o tema desse seminário será As Ricas Pérolas do Evangelho de Mateus. Será lá na igreja Fé Sem Limite, cujo pastor presidente é meu amigo pastor Arildo, que é ali no bairro Urca. Eu vou deixar aqui o meu celular, os maiores detalhes, as maiores informações, você pode me ligar, mas guarda essa data, no dia 3 de dezembro. Vagas limitadas, né? De 14 às 18h30 horas. A pessoa que fizer a inscrição ganhará, mostra para nós aí, Eduardo, por favor, ele ganhará esse livro do pastor Célio com 400 páginas. Comentário, lê para nós aí. O comentário sobre o livro de Mateus nos aspectos judaico, histórico, profético e prático. E as 100 primeiras inscrições também, além de levar esse livro, que todos que fizerem a inscrição vão levar esse livro, mas até as 100 primeiras inscrições também vai levar
um mapa escatológico de 95 por 65 centímetros, do pastor Célio Macedo também, na área escatológica. Nosso pastor Arildo estuda nele há mais de 8 anos. Então, para você que gosta dessa área de escatologia, é um mel. E você não acha no mercado igual, não, nem semelhante. É algo trabalho refinado, extraordinário. Inclusive, o pastor Célio deu um de presente aqui, inclusive, por... Eu recebi aqui, vou emoldurá-lo, porque aquilo ali é uma obra de arte. Sem dúvida, sem dúvida. Então, que mais uma vez fica aqui nosso agradecimento. Você, como sempre, junto com a Aline, super gentis. Mas isso é tudo falsidade nossa. A gente finge de gente boa. Não. A Bíblia diz, lá em Lucas, capítulo 6, verso 43, 44 e 45, Jesus disse que é impossível uma árvore boa dar má fruto e vice-versa. Então, o homem colhe do bom fruto do seu coração as boas coisas. Amém. Então, a fonte que jorra aí de você ali é fonte boa. Frutos bons, né? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a vocês aí que... Não vou falar que gastou tempo, não. Que ganharam qualidade aí de conhecimento nesse podcast. Quero agradecer muito aos convidados aqui. Olha, aproveita aí, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Precisamos de você pegando o link desse vídeo e mandando para muitas pessoas, porque nesse vídeo, mesmo de uma forma rápida, a gente passou bastante conteúdo. E eu quero assim, reforço, coloque nos comentários aqui novos tópicos. Vamos fazer o convite de novo aqui para os pastores e trazer talvez outros pastores ou padres, pessoas de outras denominações para a gente conversar, confabular a respeito da palavra de Deus aqui, tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus. Amém.